Bom dia, planeta Terra. Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar sobre cura, um vídeo sobre cura. Esse vídeo vai lá para a nossa playlist do canal, só falando sobre doenças e enfermidades. E hoje nós vamos tentar entender aqui juntos por que Jesus, em Um Curso em Milagres, nos fala tanto que este corpo é uma ilusão, que este mundo é um sonho, tá? Que o propósito é a gente despertar deste sonho. E, no entanto, Jesus também nos fala de cura física, associa a cura física ao milagre. Claro, Jesus deixa claro que o milagre é na mente, a cura das nossas percepções, da nossa maneira de olhar, de interpretar, mas que isso se reflete na cura física. E Jesus fala bastante de cura física em Um Curso de Milagres, ao mesmo tempo que diz que o corpo é uma ilusão, que nós não somos o corpo, que nós somos espírito. Então vamos entender por que essa dinâmica do curso, tá bom? Eu vou começar aqui trazendo para vocês, vou compartilhar a tela, aqui, ó, essa primeira pergunta. Bom, olha só, eu coloquei ali para vocês, vou aumentar um pouquinho. Aqui tá legal, aqui tá bom, ó. Jesus nos diz, o corpo não existe, o corpo não é o objeto adequado para a cura, tá? Não tente consertar o mundo é uma ilusão. E aí eu vim com a pergunta, então por que o tema da cura física aqui, ó, por que o tema da cura física do corpo é tão recorrente e importante para Jesus, que quer nos provar que a doença pode ser totalmente eliminada pela mente? Isso não daria mais realidade ao sonho? Não seria isso confusão de níveis, né? E aí, eu já trago umas citações para deixar claro que Jesus associa aqui a cura física ao milagre, né? Olha aqui no capítulo 5, nós temos, sendo sã, a mente cura o corpo, tá bom? Porque ela, a mente, foi curada. A mente sã a mente sã não pode conceber a enfermidade, tá bom? Então, Jesus fala, assim, sobre a cura física, né, por meio da mente. E depois ele nos diz, olha só, ele diz aqui, ó, diminui um pouquinho, diz aqui, ó. O corpo é curado pelos milagres. O corpo, gente, o corpo mesmo, é curado pelos milagres. Porque eles, os milagres, mostram que foi a mente que fez a doença e empregou o corpo como vítima, ou efeito do que fez. Então aqui, Jesus já associa a cura e ao milagre, como a cura como um efeito de um milagre que acontece na mente. O corpo é curado pelos milagres, né? Não é que o milagre é a cura do corpo, o milagre é a nossa mudança do ego para o Espírito Santo. O corpo é curado pelos milagres. Então, um curso em milagres, que fala de milagres, e eu acabei de fazer vídeos dissecando o milagre para a gente entender. E a gente viu lá no vídeo que os efeitos do milagre, um dos efeitos do milagre é a cura do corpo, tá? Por que que Jesus resolveu nos falar sobre a cura do corpo, se isso parece nos dar mais realidade ao corpo? E associou isso como efeito do milagre. E no capítulo 28 ainda, diz assim, não pode ser verdade, não pode deixar de ser verdade, que o milagre pode curar todas as formas de doença, ou não pode curar nenhuma, tá bom? Então ele aqui é integral, ou é tudo ou é nada, né? Então Jesus está nos trazendo aqui essa ideia. E nós vamos trabalhar esse tema hoje, tá? Mas eu gostaria de começar esse tema, começar de trás para diante. Eu queria mostrar para vocês, trazer para vocês um recorte, uma citação de Um Curso de Milagres, e fazer uma analogia com uma cena de um filme, do filme Matrix. Sabe aquela cena daquele jovenzinho, uma criança, né, budista, que entorta a colher com a mente? No filme Matrix, filme 1. Vou trazer um pouco daquela cena para a gente dissecar uma citação de Um Curso de Milagres. Tudo relacionado a esse tema de cura, tá bom? Então aqui, ó, deixa eu abrir Vamos compartilhar aqui a tela de novo, vamos lá. Me acompanhe nessa citação de Um Curso de Milagres. Capítulo 8, tá? Lá no capítulo 8, no título 9, nós temos Jesus falando assim para a gente, Um Curso de Milagres. Jesus fala, olha,
Quando o ego te tentar para que fiques doente, a tentação da doença, sim, é o ego que nos põe doente, é a nossa parte da mente equivocada que nos põe doente, é a tentação de nos colocar doente. Quando o ego te tenta para que fiques doente, aí vem aqui a observação, aqui o aviso, o alerta do Espírito Santo. Quando ficares doente, não peças ao Espírito Santo para curar o corpo. Não peças, Leandro, para o Espírito Santo curar o corpo. Não, não peça para curar o corpo, tá? Pois isso seria apenas aceitar a crença do ego, segundo o qual o corpo é o objetivo adequado para a cura. Então, é o ego que fica nos dizendo que, olha, o corpo está doente, tem que curar o corpo. Mas, né, é, é a crença do ego, tentando te convencer de que o corpo é o local da cura. E a gente já está aprendendo que a cura ocorre na mente, né? O milagre acontece na nossa mente, e a cura como um efeito, tá? Então ele está dizendo, olha, ficou doente, não peça para o Espírito Santo para curar o teu corpo, mas vá, em vez disso, vá para a mente. E ele continua dizendo, ó, pede em vez disso que o Espírito Santo te ensine a percepção certa do corpo. Percepção é mente, interpretação é mente. Peça para o Espírito Santo que te ensine a percepção. Gente, lembrando, milagre é o quê? Mudança da percepção. Então peça para o Espírito Santo te levar para o milagre da mudança da percepção. Pede, em vez disso, que o Espírito Santo te ensine a percepção certa do corpo, pois só a percepção pode estar distorcida. Vamos dissecar só esse capítulo aqui com aquela cena do filme? Vamos junto. Então, olha. Deixa eu mostrar. Aqui tem a fotinho lá, do carequinha aqui. E ele tá com uma colherzinha na mão, essa cena do filme Matrix. E aí ele fala, ele olha pro Neo, que tá na frente dele, que é o personagem principal. E ele fala assim, ó. Não tente entortar a colher. Isto vai ser impossível. Olha que profundo. Ele está ensinando a entortar a colher, mas ele fala, eu vou te ensinar a entortar a colher, mas primeiro passo, não tente entortar a colher. Isso vai ser impossível. E aí ele continua. Olha ele entortando a colher já, com a mente. Em vez disso, tente apenas perceber a verdade. Olha que interessante a palavra, o verbo perceber. A gente já não falou que o milagre é a mudança de percepção? Você vai olhar a colher com os olhos do ego ou com os olhos do Espírito Santo? A colher é uma ilusão, tá? Então o corpo é uma ilusão, o mundo é uma ilusão. Em vez disso, tenta apenas perceber a verdade, tá? É na mente, vai para a mente. E aí a cena continua, Neo olha para a colher e fala, que verdade, perceber que verdade, que verdade. E aí ele continua e mostra o quê? E ele fala, a verdade que a colher não existe. Olha a mudança de percepção. O corpo não existe, o mundo não existe. Tudo é um sonho. Tudo está acontecendo dentro da nossa mente. Um programa rodando dentro da nossa mente. Um programa egóico, programa do ego, tá bom? A verdade é que a colher não existe, o corpo não existe, tá? O mundo não existe. E aí ele continua. A colher não existe? Neil pergunta. E aí ele termina dizendo. Então você vai ver que não é a colher que entorta, é você que entorta. Tá falando da mente dele. É você que entorta. Ah, Neil, sou eu que entorto? Aí ele consegue entortar a colher, desistindo de entortar a colher, desistindo de fazer uma ilusão, de mexer na ilusão, mas simplesmente na mente, que a causa, a ilusão é um efeito. A colher é um efeito, ele vai para a mente dele, e é a minha mente que entorta e a colher se entorta. Profundo? Vamos respirar nisso? Vamos ler a frase de novo lá de Um Curso de Milagres, que diz assim, quando o ego te tentar para que fiques doente, não peças ao Espírito Santo para curar o corpo, pois isso seria apenas aceitar a crença do ego, segundo o qual o corpo é o objetivo adequado para a cura. Não, o corpo não é o objetivo adequado para a cura, assim como a colher não é o objetivo tentar entortar a colher. Pede, em vez disso, que o Espírito Santo te ensine a perceber
percepção certa do corpo, da colher, pois só a percepção pode estar distorcida. Já está começando a fazer conexão com essa cena do filme? Vamos para a prática? Vamos pegar a frase por frase. Olha o menininho olhando para a colher e ele diz, não tente, vamos mudar um pouquinho, não tente curar o corpo, isso vai ser impossível. O corpo é ilusão, saúde é uma ilusão, enfermidade é uma ilusão, doença é uma ilusão. Sai do efeito e vem para a mente. Não tente curar o corpo, isso vai ser impossível. Olha, gente, só lembrando aqui, quando ele fala não tente curar o corpo, eu coloquei aqui, ele está falando assim, não tente curar o corpo com a mente minha mente vai curar o corpo, ó, vou fazer esse corpo se modificar, né? Ele não está dizendo aqui, né, quando eu boto essa frase, não está dizendo que você não tem que tentar melhorar as suas condições de saúde, né, buscar os médicos, buscar os remédios apropriados. Ele está te mostrando como se posicionar na mente. Não tente curar o corpo, tá? Isso vai ser impossível. Isso tem tudo a ver com aquela parte. Quando o ego te tenta para que fiques doente, não peça ao Espírito Santo para curar o corpo. Gente, o Espírito Santo é a tua mente certa. O Espírito Santo está dentro da sua mente. Ele é a sua mente certa, sua verdadeira identidade. Então não peças para a sua mente curar o corpo, pois isso seria apenas aceitar a crença do ego, segundo o qual o corpo é o objetivo adequado para a cura. E não é. E aí continua a cena. Em vez disso, tenta apenas perceber a verdade. Perceber, gente, perceber. Perceber o quê? Ó, continuando. No curso Milagre diz, pede, em vez disso, que o Espírito Santo te ensine a percepção certa do corpo. Perceber a verdade sobre o corpo, a verdade sobre o mundo, a verdade sobre a doença, a verdade de que tudo isso é uma ilusão. Peça apenas para o Espírito Santo, que é a sua mente certa, apenas para perceber a verdade. E é quando você percebe a verdade na sua mente. Vamos ver o que acontece? Que verdade? A verdade é que o corpo e a doença não existem. A verdade é que o corpo e a doença não existem. Olha só, tudo na mente. Corpo e doença não existem? E aí a gente vai. Então você vai ver que não é o corpo que adoece, e nem é o corpo que é curado. É a sua mente que se curva para a doença ou para a saúde. É a sua mente que se curva com o ego ou para o Espírito Santo, para a doença ou para a saúde, tá? O corpo é neutro em si, é um efeito, é uma tela onde se projeta o que a mente está pensando, tá bom? Só, como diz lá na frase inteira do curso, só a percepção pode ser distorcida. Só a percepção pode ser distorcida. Então a gente tem que corrigir a nossa percepção. E tudo mais nos será dado por acréscimo, tá bom? Essa é a primeira parte do vídeo que eu queria trazer para vocês, tá? Respira. Agora a gente vai voltar lá àquela nossa pergunta inicial. Porque Jesus deixa claro que o corpo não existe, que esse mundo não existe, que é uma ilusão, que nós estamos aprisionados num sonho, uma prisão criada por nós mesmos, e que nós temos que despertar desse sonho, né? A salvação é o despertar do sonho. E, no entanto, ele nos fala tanto sobre cura física. E hoje nós vamos entender os porquês, os motores ocultos pelos quais Jesus se motivou a escrever isso no livro Um Curso de Milagres. Para tanto, vamos entrar aqui nas citações. Vamos voltar aqui para aquela citação. Ok, estamos aqui, isso eu já falei, já mostrei, aqui as citações. Agora deixa eu fazer uma analogia com vocês. E vou trazer bastante citação aqui. Ó, quando estamos sonhando, é difícil saber que é um sonho. É difícil, não é assim? À noite? Para tanto, existem algumas técnicas que buscam nos colocar em um sonho lúcido, um sonho consciente de que estamos sonhando. Não existe técnica? Ó, facilitadores de projeção astral, tá? Por exemplo, nos sugerem a puxar o dedo no sonho. Puxar o dedinho, gente, ó, né? Geralmente, sendo um sonho, o dedo estica, se modifica, quebrando as leis físicas, dando indício que é um sonho. Então, gente, eu trouxe aqui
né, a alegoria, a ideia do sonho, das projeções astrais, né, dos nossos sonhos noturnos, que a gente nunca sabe que você está sonhando, né? Você sonha à noite, acontece um monte de maluquice, você nem percebe que está sonhando, é isso? Mas existem algumas técnicas, eu já usei isso, quando você está dormindo, meu filho de 7 anos já usou e conseguiu perceber que era um sonho. Ele estava vendo, estava tudo muito estranho no sonho, aí ele lembrou que o pai dele falou para ele, filho, se você tiver na dúvida se é um sonho ou não, puxa o dedo. Se puxar o dedo der uma esticada assim, opa, isso é um sonho, isso é um sonho, tá bom? Isso é um sonho. Testa isso. Se um dia você tomar consciência, isso é um sonho, tenta puxar o seu dedo. Aí isso é um sonho. Aí você se diverte no sonho, tá? Passeia no sonho, voa, brinca, tá? Você sabe que você tá na sua cama dormindo. Então, eu trouxe essa alegoria para a gente pensar nessa vida aqui como um sonho, como Jesus nos diz que essa vida é uma matrix, é um sonho, tá? Então eu venho falar aqui para vocês, ó. Nesse sentido, o curso diz, olha a citação do curso. Nada no mundo dos sonhos permanece sem a esperança de mudança e melhora, pois não é aqui que se acha a imutabilidade. Ele tá dizendo aqui, gente, que esse mundo é um sonho e que aqui as coisas mudam, melhoram, pioram. Aqui não é o lugar da imutabilidade. A imutabilidade é um atributo do céu, um atributo do que é real, daquilo que sempre é, tá? Do nosso ser, de Deus, do amor. Então aqui as coisas mudam, tá? Então por isso que se você puxar o dedo muda no seu sonho à noite, tá? E olha só o que o Curso de Milagres fala. O milagre é o meio de demonstrar que todas as aparências podem mudar, porque elas são aparências e não pode ter a imutabilidade. Tá percebendo onde o curso está nos levando? As aparências mudam, tá? O milagre é o meio de demonstrar que as aparências mudam. O milagre é o meio de demonstrar que você está sonhando, tá? Uma das funções do milagre é demonstrar que isto é um sonho e você é o sonhador do sonho, tá bom? Então, gente, olha só. São um texto que eu escrevi baseado em citações do livro, trazendo citações. Ocorre que Jesus nos explica, como veremos a seguir, né, com citações, que a ideia de um corpo autônomo, a ideia de um corpo autônomo que pode adoecer por razões externas, um corpo autônomo, é simplesmente a base do sistema do ego. É a base do sistema do ego. Essa ideia de que o corpo é autônomo e que pode adoecer por coisas externas. Então, Jesus nos explica que uma vez que o ego tenha implantado essa crença sobre o corpo em nossa mente, a expiação e a salvação tornam-se impossíveis. Gente, por que Jesus está querendo, traz essa ideia de cura física para a gente? Porque, gente, a ideia do corpo adoecido é o centro, Jesus diz, é o centro do pensamento do ego, tá bom? Se a gente acredita que o corpo pode adoecer mesmo por fatores externos, alheio à nossa mente, nós estamos aqui identificados com o ego. E o ego conseguiu o objetivo dele, de nos iludir, nos aprisionar, tá? Eu vou trazer a citação que deixa claro. E a citação fala mais. Se o ego conseguiu te convencer que o corpo adoece, que o corpo é autônomo, que o corpo é criativo em si, né? Que a matéria externa, vírus e tal, né, são os responsáveis pelas suas doenças, genética. O Jesus nos diz no curso que a salvação é impossível, a expiação é impossível. Eu fiz um vídeo lá, agora há pouco liberei, falando sobre a salvação, a expiação, o milagre, tá? Então, se a expiação, que é todo o processo do despertar, e a salvação, que é o próprio destino de todo esse processo, se elas são impossíveis, acabou, game over para a gente. Por isso é tão importante para Jesus mostrar a questão da cura física, a questão de o corpo ser plástico, movido pela mente, assim como uma colher, tá? Voltamos a citar ao nosso texto. E uma vez que Jesus quer nossa expiação e salvação, ele quer nos despertar, nada mais natural que ele nos ensine sobre a falácia, a mentira da doença e nos incentive a experimentar a saúde plena, reflexo de uma mente curada, tá bom? Olha só, gente, na pergunta 22 do Manual dos Professores, lá dentro do livro azul, do nosso Um Curso em Milagres, Jesus diz, 2 pontos.
A ideia de que um corpo pode adoecer é um conceito central do sistema de pensamento do ego. Este pensamento dá autonomia ao corpo, separando-o da mente, e mantém intocada o ataque, a ideia do ataque, que o ataque a nós mesmos, nossa mente atacando o nosso corpo. Se o corpo pudesse adoecer, a expiação seria impossível de Jesus. O corpo, capaz de ditar à mente o que fazer, triste, infeliz, sofrendo, o corpo ditando a mente, de acordo com o que parece adequado, meramente toma o lugar de Deus e prova que a salvação é impossível. Olha, gente, essa citação nos traz claro o porquê é tão importante para Jesus falar das curas físicas, né? Nos darem indicações de como experienciar uma cura física por meio da mente. Não porque o corpo é importante, que o corpo é glorioso, porque o corpo é uma ilusão, mas simplesmente o corpo é mais uma oportunidade. A doença aparece agora como mais uma oportunidade da gente corrigir nossa mente e perceber que isso é um sonho, perceber que o corpo é plácido, que o corpo obedece à mente, não o contrário. Acreditarmos na doença é o plano do ego para continuar vivo. O ego quer provar que somos vítimas de um mundo externo, de vírus, de genética, de leis físicas que não temos nenhum controle. Ele quer provar que esse sonho é real, porque o ego se sustenta deste sonho. Lá no canal tem vários vídeos explicando o que é o ego, né? O ego é um sistema de pensamento, não é uma entidade. O ego é uma ideologia que a gente acreditou, tá bom? Isso torna o mundo real, e assim não podemos sair dele, não podemos fazer nada. Estamos presos no looping aqui, desse sonho em série, quando acreditamos que o mundo externo, somos refém do mundo externo e não o contrário. Bom, pelo mesmo motivo, o Espírito Santo quer desfazer essa crença, nos ensinando a cura verdadeira na mente, refletida no corpo, como instrumento de despertar. Pelo mesmo motivo, o Espírito Santo quer desfazer essa crença no corpo, na doença, nos ensinando a cura verdadeira, que é sempre onde? Na mente, refletida no corpo como instrumento de despertar. Gente, a cura física é uma ferramenta didática, não um fim. Nunca seria um fim curar a ilusão, né? É só uma ferramenta didática, é como puxar o dedo no sonho, é só uma ferramenta didática. Opa, tô sonhando, posso melhorar, posso entortar a colher? Ou seja, é um sonho. Então eu volto para a minha verdadeira identidade amorosa. Ao nos ensinar sobre a cura física pela correção da mente, Jesus não está nos ensinando a idolatrar o corpo ou te incentivando a estagnar em um sonho mais agradável de saúde. Não, Jesus nos explica que entender e experienciar a cura da doença é parte da chave para quebrar o embasamento do ego que nos aprisiona, pois a cura testemunha a favor da nossa verdadeira identidade. Tá bom, gente? E aí vem uma citação do curso. E na cura do corpo podes oferecer um testemunho mudo da sua inocência. É este testemunho da cura do corpo que pode falar com poder maior do que 1000 línguas, gente. Uma imagem vale por 1000 línguas, né? A tua cura do corpo vale por 1000 línguas, pois aqui ele tem a prova do próprio perdão a si mesmo, tá bom? Então a cura do corpo pode te oferecer um testemunho mudo da tua inocência. É por isso que Jesus fala da cura do corpo, tá bom, gente? Não tem confusão de níveis aqui. O corpo está doente? Ok, vá lá no projetor, que é na mente. Não vá lá. O cinema está passando um filme ruim, não vai lá consertar o cinema na tela. Tem que ir no projetor, na historinha, no rolo lá que está passando o filme. Ego ou Espírito Santo, tá bom? E aí eu falo aqui no texto. O despertar exige o perdão total. Quando uma pessoa perdoa e seu corpo é curado, este corpo curado oferece a um irmão um testemunho mudo da sua inocência. Um testemunho mudo da sua inocência. Vamos ver a citação de um curso milagre sobre isso? Olha, um corpo quebrado mostra que a mente não foi curada. Um milagre de cura prova que a separação está sem efeito, a mentira da separação está sem efeito. Um milagre de cura prova isso. Por isso que Jesus fala de cura física, tá bom? Em outras palavras,
A cura do corpo prova que a mente é mais forte que a matéria. A mente é mais forte que a matéria, servindo como testemunha visível de que as leis do ego são quebráveis, falsas. Aí vem a citação do livro. Um milagre de cura prova que a separação é sem efeito. E eu continuo dizendo no texto. Jesus fala da cura física não porque o corpo em si tenha valor eterno, mas porque o corpo é a lousa onde a lição do perdão é escrita, para que todos possam ler. Mais uma vez, a cura física como um efeito e não um fim. O milagre é estritamente uma correção na mente, a expiação. E a cura física apenas o resultado que atesta essa correção. Tá? Curar o corpo é altamente relevante para o despertar. Curar o corpo com a mente correta. Porque ensina tanto ao doador do milagre, ao recebedor, que o medo não tem sentido, que a mente é a única causa e o que o Filho de Deus permanece invulnerável. Bom, gente, o texto afirma que a doença é uma testemunha da sua fragilidade, de sua vulnerabilidade, de sua extrema necessidade de depender de orientação externa. O ego quer usar isso como seu melhor argumento para a sua necessidade da orientação dele. Então, gente, o ego nos põe doente para nos colocar frágil, para nos colocar sob a orientação dele. Não vamos cair na pegadinha do ego. Não acredite na mentira, na hipnose coletiva, tá bom? É a mente que comanda tudo. Nesse sentido, por meio da cura, percebemos que não há leis físicas, vírus ou genética que governem o Filho de Deus contra a sua vontade. A mente finalmente se liberta para poder despertar. Sim, Jesus fala que o milagre muda todas as leis físicas, da genética, de tudo, tá bom? Leandro, então quer dizer que não é o vírus que nos coloca doente? O curso nos explica o seguinte: a mente nos coloca doente e aí as formas vão assumir como instrumentos necessários a nos provar que é o externo que nos põe doente. Então, segundo o curso de milagres, é a mente, junto com o ego, que cria o vírus, que cria toda essa interação no corpo, que cria toda essa parte visível, dando testemunha à doença. Tá vendo como a doença é real e nós somos vítimas da doença, dos vírus, da genética, tá bom? Essas coisas, na ilusão, de fato existem e de fato nos põe doente, né? Os vírus, as bactérias. Mas a, a causa desses vírus, a causa dessas coisas é a mente. Tudo está na mente. E aí eu vou trazer um relato aqui do Ken Wapnick. Conforme o relato descrito por Ken Wapnick, um professor antigo, né, um dos primeiros professores de um curso de milagres, em seu livro Absence from Felicity, ele escreveu um livro, tá bom? Ken Wapnick, e ele faz um relato lá, né, que quando Jesus conta a Ellen, Jesus, né, escreve, Jesus Ellen Schumann é a escriba do curso de milagres, e ela conversava com Jesus, assim, escrevia, fazia perguntas para Jesus. E ela canalizava as respostas. E neste livro, Ken Wapnick fala uma das perguntas que a Ellen fez para Jesus, isso não está no livro azul, isso não está em Curso de Milagres, está nesse livro do Ken Wapnick. Quando Jesus conta a Ellen, Jesus conta a Ellen que na sua ressurreição, Jesus literalmente fabricou um corpo novo, usando o poder da sua mente. Sim, na ressurreição de Jesus, Jesus está falando aqui agora, que aconteceu de fato, tá? E ele fala que ele criou um corpo novo, usando o poder da sua mente. Jesus explica que o motivo dele ter feito isso e se mostrado aos seus discípulos não foi para glorificar o corpo, mas para provar a sua irrealidade plástica frente ao poder da mente, tá bom? E é pelo mesmo motivo que Jesus nos fala sobre a cura física. O motivo é mostrar que a matéria é plástica e segue a mente, porque tudo é um sonho. Saber disso, experienciar isso, é um treinamento que vai nos tirar todo o obstáculo do medo, nos colocar no amor e nos fazer despertar do sonho, tá bom? O Jesus nos explica em um curso de milagres o significado da ressurreição. E é que nós somos espírito e não somos um corpo, tá? E fala mais, aqui nesse apêndice, né, que o Ken Wapnick nos trouxe, ele fala que a ressurreição foi literal e que foi mal entendida pelos seus discípulos, que vieram com a ideia de glorificar o corpo, quando na verdade queria dizer que o corpo não era nada, era só um efeito. Gente, aqui no sonho, nada aqui é imutável, tudo é plástico, porque não é real, é um sonho.
Jesus nos ensina um sonho feliz não para nos acomodarmos no sonho, mas para nos provar que somos nós os autores do sonho, que tudo que te parece acontecer, tu pediste e recebeste conforme pediste. Sim, gente, a doença, né, é uma decisão, diz um curso de milagres. Claro que ninguém acorda pedindo um tumor. A doença é uma decisão inconsciente, está tudo no nosso consciente. Mas quanto mais a gente vai nos aprimorando, conhecendo a nós mesmos, a gente vai trazendo esse inconsciente para o consciente e despertando para a nossa verdadeira identidade e para nosso verdadeiro poder criador junto a Jesus e a Deus, tá bom? Que tudo que fizeste pode ser desfeito. Só assim reinará a paz necessária, prévia, para o próprio Deus nos dar o último passo, que é o despertar completo, pois a ausência total de medo é o requisito para a graça de Deus nos arrebatar do sonho. Sim, nós queremos despertar do sonho e temos que caminhar para essa paz interior, tá bom? Este sonho feliz, sabendo que nós somos os autores do sonho, tá bom? E a partir deste lugar de paz, de Espírito Santo, Deus dá o último passo e nos desperta. Entender o mecanismo da doença física e sua cura é tão importante quanto abrir mão das mágoas e da culpa, gente. Mágoa e culpa está na nossa mente. Entender o mecanismo da doença, que também está na nossa mente, é tão importante quanto. No entanto, temos que saber que a cura da mágoa e a culpa, né? Sair da culpa e da mágoa, é a única cura verdadeira, uma vez que eles estão no nível da mente. E abandonar a mágoa na mente é curar a doença em sua raiz. Por isso que o menininho manda a gente ir para a nossa mente, saber a verdade, que tudo aqui é ilusão. Aí a gente se cura da mágoa por meio do perdão, né? A gente vai se perdoando todas as mágoas, todas as mentiras do ego, e isso vai se refletindo no corpo. Nesse sentido, a cura do corpo é apenas a lousa. Tá, essa parte eu já li antes. Vamos finalizar aqui com a próxima citação. Vamos ver se tem mais alguma. Não, é exatamente isso. Bem, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Mais um aqui, mais um pedaço sobre a cura, a relação da cura com o milagre, a cura como um dos efeitos, existem outros efeitos possíveis no milagre. Assista lá o vídeo grande que eu falei sobre dissequei o milagre. E assim a gente vai caminhando junto para o nosso próprio despertar. Espero ter ajudado. Vamos juntos.